Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 17 de setembro, e o nosso texto está em 2 de Samuel, no capítulo de número 13. Aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. Angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem e parecia aos olhos de Amon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz. E ele lhe disse: Por que tu, de manhã em manhã, tanto emagreces, sendo filho do rei? Não mo farás saber a mim? Então lhe disse Aminon: Amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: Deita-te na tua cama, finge-te de doente, e quando teu pai te vier visitar, diz-lhe: Peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare a comida diante dos meus olhos para que eu a veja e coma de sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Aminon ao rei: Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: Vai à casa de Aminon, teu irmão, e faze-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado. E tomou massa e a amassou, e fez bolos diante dos seus olhos, e cozeu os bolos. E tomou a assadeira, e tirou diante dele. Porém, ele recusou-se a comer. E disse a Aminon: Fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Aminon a Tamar: Traze a comida à câmara e comerei de tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera e os trouxe a Aminon, seu irmão, à câmara. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, irmã minha. Porém ela lhe disse: Não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois, Aminon a aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que a aborrecia do que o amor com que a amara. E disse-lhe Aminon: Levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse: Não há razão de me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém, não lhe quis dar ouvidos. E chamou o seu moço, que o servia, e disse: Deita esta fora e fecha a porta após ela. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis, com capas. E o seu criado a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça, e a roupa de muitas cores que trazia consigo rasgou, e pôs as suas mãos sobre a cabeça, e foi-se andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse: Esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, irmã minha, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu em ira. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque Absalão aborrecia a Aminon por ter forçado Tamar, sua irmã. E aconteceu que, passado 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. E veio Absalão ao rei e disse: Eis que o teu servo tem tosqueadores. Peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: Não, filho meu, não vamos todos juntos para não te sermos pesados. E instou com ele, porém ele não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão: Quando não, deixa ir conosco Aminon, meu irmão. Porém o rei lhe disse: Para que iria contigo? E instando Absalão com ele, deixou ir ele a Aminon e a todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: Tomai sentido. Quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho, e eu vos disser:
feri a Aminon, então o matareis, e não temais. Porventura, não sou eu quem vou ordeno? Forçai-vos e sede valentes. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão havia lhe ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, montaram cada um no seu mulo e fugiram. E aconteceu que, estando eles ainda no caminho, veio a nova a Davi que se dizia: Absalão feriu a todos os filhos do rei, nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra. Da mesma maneira, todos os servos que estavam com vestes rotas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: Não diga ao meu senhor que mataram todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Aminon, porque assim o tinha resolvido Absalão fazer, desde o dia em que ele forçou a Tamar sua irmã. Não lhe se meta, pois, agora no coração do rei, meu senhor, tal coisa, dizendo: morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. E Absalão fugiu. E o jovem que estava de guarda levantou os olhos e olhou, e eis que muito povo vinha pelo caminho por detrás dele, pela banda do monte. Então disse Jonadab ao rei: Eis aqui vêm os teus filhos, aqui vêm os filhos do rei. Conforme a palavra de teu servo, assim sucedeu. E aconteceu que, quando acabou de falar, os filhos do rei vieram, levantaram sua voz e choraram. E também o rei e todos os seus servos choraram com muito grande choro. Assim Absalão fugiu e foi para Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E Davi trouxe Dó por seu filho todos aqueles dias. Assim Absalão fugiu e foi para Gesur e esteve ali por 3 anos. Então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Aminon, que era morto. Segunda aos Coríntios, capítulo de número 6. Nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: Ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, por enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitado em nós, mas estáis estreitado em vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual como os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitareis e entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ezequiel, capítulo de número 20. Aconteceu no ano 7º, no mês 5º, aos 10 do mês,
que vieram alguns dos anciãos de Israel para consultarem a Yahvé e assentaram-se diante de mim. Então veio a minha palavra de Yahvé dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Vós vindes consultar-me? Vivo eu, que vós não me consultareis, diz o Senhor Jeová. Julgá-los-ia tu, ó filho do homem, julgá-los-ias? Faze-lhes saber as abominações de seus pais, dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: No dia em que escolhi a Israel, levantei a mão para a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei a mão para eles, dizendo: Eu sou Yahvé vosso Deus. Naquele dia, levantei a mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Então lhes disse: Cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou Yahvé vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações no meio das quais eles estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles para os tirar da terra do Egito. E os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto. Dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou Yahvé que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados, e eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações perante as quais os fiz sair. Contudo, eu levantei a mão para eles no deserto, para os não deixar entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel e é a glória de todas as terras, porque rejeitaram os meus juízos, não andaram nos meus estatutos, profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após ídolos. Não obstante, o meu olho lhes perdoou, para não os destruir nem os consumir no deserto. Mas disse eu aos seus filhos no deserto: Não andeis nos estatutos dos vossos pais, não guardei os seus juízos, nem vos contamineis com seus ídolos. Eu sou Yahvé vosso Deus, andai nos meus estatutos, guardai os meus juízos, executai-os, e santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre vós e mim, entre mim e vós, para que saibais que eu sou Yahvé vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim. Não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por ele. Eles profanaram os meus sábados. Por isso, eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas contive a mão e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais os fiz sair. Também levantei a mão para eles no deserto, para os espalhar entre as nações e o derramar pela terra. Porque não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados, e os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais. Pelo que também lhes dei estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não haviam de viver, e os contaminei em seus próprios dons, nos quais faziam passar pelo fogo tudo que abre a madre, para os assolar, para que soubessem que eu sou Yahvé. Portanto, fala à casa de Israel, ó filho do homem. Diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Ainda nisto me blasfemaram vossos pais e transgrediram contra mim. Porque, havendo-os eu introduzido na terra sobre a qual eu levantara a mão para lhe dar, então olharam para todo outeiro alto e para toda árvore frondosa e sacrificaram ali os seus sacrifícios e apresentaram ali a provocação das suas ofertas e puseram ali os cheiros suaves e ali derramaram suas libações. E eu lhes disse: Que alto é este onde vós ides, e seu nome tem sido Bamá até o dia de hoje,
Portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: vós vos contaminais a vós mesmos, à maneira de vossos pais, vos prostituís com as suas abominações, e quando ofereceis vossos dons e fazeis passar os vossos filhos pelo fogo, não é certo que estáis contaminados com todos os vossos ídolos até este dia? Vós me consultaríeis, ó casa de Israel. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que vós me não consultareis. E o que veio ao vosso espírito de maneira alguma sucederá quando dizeis: seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo ao madeiro e à pedra. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós, e vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada. Servindo, hei de reinar sobre vós, e vos tirareis dentre os povos, e vos congregarei das nações nas quais andais espalhado, com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada. E vos levarei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco face a face, como entrei em juízo com vossos pais, no deserto da terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Jeová. E vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo do concerto, e separarei dentre vós os rebeldes e os que prevaricaram contra mim. Da terra das suas peregrinações os tirarei, mas à terra de Israel não voltarão, e sabereis que eu sou Yahvé. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: ide, sirva cada um aos seus ídolos, pois que a mim me não quereis ouvir, mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos, porque no meu santo nome, no monte alto de Israel, diz o Senhor Jeová, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela naquela terra. Ali me deitareis neles, e ali demandarei as vossas ofertas alçadas e as primícias das vossas dádivas, com todas as vossas coisas santas. Com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e sereis santificado em vós ante os olhos das nações. E sabereis que eu sou Yahvé, quando eu fizer voltar à terra de Israel, a terra para a qual levantei a mão para dar a vossos pais. E ali vos lembrarei de vossos caminhos e de todos os vossos atos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos, por todas as vossas maldades que tendes cometido. E sabereis que eu sou Yahvé, quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos, ó casa de Israel. Disse o Senhor Jeová. E veio a minha palavra de Yahvé, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto para o caminho do sul, e derrama as tuas palavras contra o sul, e profetiza contra o bosque do campo do sul, e dize ao bosque do sul: ouve a palavra de Yahvé, assim diz o Senhor Jeová: eis que acenderei em ti um fogo, que em ti consumirá toda árvore verde, toda árvore seca. Não se apagará a chama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte. E verá toda a carne que eu, Yahvé, o acendi, não se apagará. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eles dizem de mim: não é este o dizedor de parábolas? Amém? Vimos então os nossos textos no dia de hoje, em 2 de Samuel, no capítulo 13, que sempre haverá dois caminhos postos diante de nós, sempre haverá uma escolha. Nós precisamos ter ciência absoluta disso, de que tudo o que acontece na nossa vida é fruto de uma escolha. Tamar falou para Aminon: se você conversar com o rei, ele vai dar a minha mão em casamento. Não precisa fazer isso. Mas Aminon fez a escolha errada. E isso também cumpriu uma profecia que Natã havia liberado quando Davi pecou, matando a Urias.
de que o espírito de morte entraria na sua família. E nós vimos também que Davi, ele se demonstrou omisso nessa situação. Ele ficou irado, mas ele não obrigou Aminon a tomar responsabilidades diante do que ele havia feito. Certamente isso teria aplacado a ira de Absalão se o rei tivesse tomado uma providência. 2 anos depois, ele é chamado para se sentar à mesa com todos os seus filhos e ele se recusou a ir. Se o rei Davi tivesse naquele banquete, será que Absalão teria morto a Aminon? Será que não teria havido um concerto entre os filhos? Então, tem muitas coisas a se aprender, porque essa também foi uma escolha de Davi. Davi ter escolhido não ir ao banquete pode ter sido a causa da morte de Aminon. As nossas escolhas têm sempre consequências. Nós precisamos estar cientes disso para fazer as escolhas certas. E em 2 Coríntios, no capítulo 6, Deus deixa bem claro, através da vida do apóstolo Paulo e suas instruções, de que não há concordância, não há parte, não há como conceber uma sociedade entre as trevas e a luz, o que é de Deus e o que é de Satanás, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Por isso nós precisamos tomar condutas que nos levem sempre a assumir que os mandamentos do Senhor reinam sobre nós, que nós estamos sujeitos à lei de Deus, porque toda vez que nós acharmos que dá para ter um jeitinho, dá para juntar o santo e o profano, as coisas não ficarão bem. Nós precisamos ter entendimento de que a amizade com Deus está implícito a inimizade com o mal. E em Ezequiel, no capítulo 20, vimos que Deus conhece todo o caminho do seu povo. Há um relato de novo de toda a trajetória, né? Então Deus conhece a história de cada um de nós. Mas sempre que há o confronto com o pecado, se houver o arrependimento, haverá também a justiça do Senhor, o seu perdão, a sua compaixão e a sua salvação. Por isso, o que nós precisamos estar atento é que é preciso passar pelo caminho do arrependimento. Amém? Vamos orar? Pai Santo, bendito, fiel, justo, te louvamos, te bendizemos, exaltamos o teu nome e clamamos ao Senhor, ó Pai, que nós possamos aprender a fazer escolhas certas em todo o tempo, que nós possamos aprender, ó Pai, que de cada escolha teremos sempre uma consequência e que o Senhor possa manter essa porta para o perdão, chamada arrependimento, sempre aberta, e que nós tenhamos a coragem e a decência de passar por ela. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom.